Era uma manhã úmida e cinzenta no Fairview Park, um refúgio silencioso de verde escondido nos arredores de Louisville, Kentucky. O som distante do tráfego ecoava entre as árvores, enquanto alguns madrugadores passeavam com seus cães ou corriam, sem prestar atenção ao velho sentado sozinho em um banco de madeira desgastado sob um carvalho sem folhas. O nome dele era Frank Miller, mas se alguém tivesse realmente olhado, com atenção, teria visto mais do que um homem com aparência de sem-teto abraçando uma mochila surrada. Teria notado a jaqueta militar antiga, com a bandeira americana costurada com precisão na manga, e o boné desbotado, bordado com as palavras Veterano do Vietnã, Primeira Divisão de Cavalaria. Para Frank, aquele parque era o único lugar que não o lembrava de que o mundo havia seguido em frente. E esquecido dele. No bolso do casaco, um velho retrato permanecia pressionado contra o peito. Nele, um jovem soldado ajoelhado ao lado de um filhote magrelo de pastor alemão, perdido em alguma selva úmida do Vietnã. Ninguém nunca perguntou sobre o cão. E Frank nunca contou. Doía demais. Doía lembrar como o mundo tirava coisas boas, de homens bons. Na entrada do parque, um carro da polícia de Louisville se aproximou silenciosamente. 4 oficiais desceram. As botas esmagavam, a brita molhada sob seus pés. No compartimento traseiro da viatura K9, um pastor alemão grande se mexia inquieto. Seu nome era Maverick. Para o oficial Luke Henderson, Maverick era mais que um parceiro. Era o melhor cão da força. Disciplinado, corajoso, impecavelmente obediente. O sargento Mark Turner, um veterano respeitado por manter a calma mesmo nas piores situações, observava o campo aberto. Tinham recebido 2 ligações. Um homem suspeito, vagando perto do parquinho, possivelmente armado ou sob efeito de drogas. Turner sabia o quão rápido o medo podia transformar um mal-entendido em tragédia. Ele ergueu a mão. Com calma, Henderson. Mantenha o Maverick controlado. Mas de repente o corpo do cão ficou rígido. As orelhas se levantaram. O focinho se ergueu. Os olhos fixaram-se no velho sentado no banco. Estranho, murmurou Henderson puxando a guia. Calma, garoto. Fica. Mas Maverick não obedeceu. Um gemido baixo, quase um lamento, escapou da garganta do cão. Um som que Henderson jamais havia escutado daquele animal. Frank já havia ouvido os passos, muito antes de ver os uniformes azul escuro se aproximarem. Ele ergueu o olhar e viu a silhueta do pastor alemão lutando contra a coleira, tentando se libertar. Mas naquele instante, o parque sumiu. Frank não via mais Louisville. Via selva, chuva, clarões de sinalizadores e um filhote tremendo no colo dele, coberto por uma lona suja em meio à guerra. Senhor, fique de pé e mantenha as mãos visíveis, ordenou Turner com voz firme, mas controlada. Frank se levantou com esforço. Os ombros rígidos, as mãos abertas em gesto de rendição cansada. Mas os olhos não deixaram os de Maverick nem por um segundo. O cão latiu. Um latido agudo, inseguro. Depois avançou, ignorando os gritos de comando. O senhor está armado? Perguntou Henderson automaticamente. O gemido de Maverick agora cortava o ar frio da manhã como um fio invisível de emoção contida. Os lábios rachados de Frank se curvaram num sorriso triste. Não restou arma nesse velho soldado. Filho. Só histórias que ninguém mais quer ouvir. E então ele estendeu a mão, palma aberta, em direção ao cão. Maverick avançou, passo por passo, ignorando tudo. Comandos, gritos, a tensão da guia apertando seu peito. Até pressionar o focinho contra a palma trêmula de Frank. Como nos velhos tempos. O tempo parou. Os outros oficiais trocaram olhares confusos. Nervosos, Henderson parecia em choque. Aquele cão, seu cão, o melhor da corporação, agora estava imóvel, choramingando. Como um filhote perdido que finalmente havia encontrado seu dono. O sargento Turner foi o primeiro a quebrar o silêncio.
Limpou a garganta tentando esconder o arrepio que lhe subia pela espinha. Sr. Miller, por favor, afaste-se do cão. Mas as palavras pareciam vazias até para ele. Turner sabia. Todos ali sabiam. Maverick não iria atacar. Ele também não iria obedecer, porque de algum modo inexplicável. Maverick estava em casa, com aquele velho homem que cheirava a cigarro, memórias antigas e tristeza esquecida. Frank se ajoelhou lentamente, ignorando a dor nos joelhos. Enterrou os dedos atrás da orelha do cão, no mesmo lugar que costumava acariciar nas noites insones, sob chuva de monções e fogo inimigo. E então sussurrou, com a voz embargada: "Olha só para você. Meu bom garoto, você voltou." Frank murmurou, a voz embargada pelo peso das lembranças. "Achei que você tivesse sumido, garoto. Disseram que você fugiu quando eu fui mandado para a guerra." Ele encostou a testa na cabeça de Maverick. O cão fechou os olhos, o rabo balançando, fracamente, alheio aos policiais confusos que faziam guarda ao redor. Henderson afrouxou a mão na guia, tomado por uma estranha vergonha, como se prender aquele animal fosse um crime. Olhou para Turner, esperando uma ordem, qualquer ordem. Mas o sargento apenas balançou a cabeça levemente. Turner compreendia o que estava acontecendo, mesmo que não soubesse explicar. Existem laços que não seguem manuais de conduta. Existem vínculos que simplesmente se recusam a morrer. Uma pequena multidão começava a se formar perto da trilha do parque. Donos de cães paravam no meio da caminhada. Um corredor reduzia o ritmo até parar por completo. Celulares se erguiam discretos, tentando registrar o que mais parecia um milagre em tempo real. Henderson engoliu em seco, sentindo os olhares pesarem sobre ele como se fosse o vilão daquela história. Ajoelhou-se ao lado de Frank Maverick, falando baixo apenas para que Frank ouvisse. "Senhor, como isso é possível? Ele foi achado como um vira-lata na Geórgia 5 anos atrás. Depois transferido para o programa K9 de Louisville. Sem registros anteriores. Sem nome. Nada." Frank não levantou os olhos. Continuou com a mão no pelo de Maverick, ancorado naquela conexão mais real do que tudo que havia sentido em décadas. "Ele não era um vira-lata, filho. Ele era família. Nos salvamos uma vez. E o mundo? O mundo apenas se esqueceu da gente." Ele finalmente olhou nos olhos de Henderson. Um sorriso triste, mas carregado de orgulho, surgiu em seus lábios enrugados. "Parece que nos reencontramos no momento em que não nos restava mais nada, além de fantasmas antigos." Turner se aproximou em silêncio, baixando o rádio. Ali, diante dele, estavam um velho soldado, um cão esquecido, e uma verdade que se recusava a continuar enterrada. Ao longe, sirenes ecoavam pela cidade, mas naquele canto do Fairview Park, o tempo parecia ter parado para 2 corações que nunca se permitiram esquecer um ao outro. Não importava o quão distantes o mundo os tivesse arrastado. O rádio de Turner voltou a chiar, exigindo uma atualização sobre o que já havia deixado de ser uma simples verificação de rotina. Ele abaixou o volume. Não iria quebrar aquele momento frágil entre Frank e Maverick. Henderson continuava ajoelhado, dividido entre o dever e a proteção de algo tão humano que destruir aquilo com protocolos pareceria um pecado. A jovem policial, a deputada Carla Ruiz, moveu-se nervosamente ao lado de Turner. "Sargento, a central quer saber se vamos levar o Sr. Miller. Estão perguntando sobre invasão de propriedade, talvez avaliação psiquiátrica." A voz dela falhou ao ver Maverick se aninhar ainda mais próximo ao joelho de Frank, soltando um suspiro tão suave que quase partiu seu coração. Turner passou a mão pelo rosto, sentindo o peso do comando. 20 anos na polícia e ele sabia, aquilo já não estava nas mãos dele. Mas o olhar de Frank, a confiança silenciosa nos olhos de Maverick, aquilo exigia mais do que um protocolo. Ele virou-se para Henderson, a voz baixa e firme. "Luke, o que seu instinto diz?" Henderson hesitou, olhando de Maverick para Frank. "Senhor, eu confio minha vida ao Maverick. E se ele diz que esse homem não é uma ameaça,
Então eu acredito mais nele do que em qualquer verificação de antecedentes. Engoliu em seco, sentindo os olhos do público sobre si. Mas se o departamento descobrir que não o detivemos... Estamos fritos. Frank ergueu o olhar. As rugas de seu rosto foram acentuadas pela luz do sol que finalmente rompia entre as nuvens. Não estou pedindo favores, rapazes. Eu sei como o jogo funciona. Façam seus relatórios. Se protejam. Façam. O que for preciso. Mas eu digo com todas as letras. Ele não vai a lugar nenhum sem mim. Sua mão apertou de leve o pescoço de Maverick. Havia desafio em sua voz. A mesma coragem teimosa que o havia guiado por selvas, hospitais e noites intermináveis nas ruas. Turner exalou, decisão tomada. Deputada Ruiz. Informe à central que vamos levar os dois. Acompanhamento voluntário, medida protetiva. Sem algemas. Ele estendeu a mão para Frank, ajudando-o a se levantar. Sr. Miller, venha com a gente. Vamos te levar para um lugar quente. O resto a gente resolve depois. Prometo. Ninguém vai separar vocês dois sem enfrentar uma bela luta. Comigo primeiro. Os olhos de Frank brilharam, não por fraqueza, mas por uma gratidão há muito tempo engolida e esquecida. Lentamente ele se pôs de pé, apoiando-se no banco antes de se firmar no braço de Turner. Maverick também se levantou, colando-se à perna de Frank. Sua cauda roçou de leve a bota do sargento como se selasse um pacto silencioso. Ao redor, os curiosos baixaram os celulares. As vozes sumiram, substituídas por um silêncio carregado de reverência. Estavam diante de algo maior, um vínculo que nem guerra, nem o tempo, nem nenhuma autoridade conseguiu quebrar. A viagem até a delegacia foi tensa, mas não hostil. Frank estava no banco de trás da viatura. A cabeça imensa de Maverick repousava em seu colo. Ele fazia carinho atrás das orelhas do cão, cada movimento o ancorando no presente, mais do que qualquer remédio ou terapia jamais conseguiu. Lá, na frente, o sargento Turner e o oficial Henderson falavam em tons baixos, mas Frank ouvia fragmentos, palavras como corregedoria, documentação e opinião pública. Ele conhecia o cheiro do problema antes mesmo que ele tivesse nome. Henderson olhou discretamente pelo retrovisor. Ver Maverick tão calmo abalava certezas. Ele mesmo treinara aquele cão, obediência, busca, contenção. Mas nenhum treinamento preparou Henderson para a realidade crua. O coração de Maverick sempre pertenceu a outro, e ele se perguntou com uma pontada no peito se algum dia realmente conheceu o cão ao seu lado. Turner tamborilava os dedos no volante, já pensando no que o esperava. Assim que a história vazasse, e ela iria vazar, jornalistas invadiriam a delegacia. Alguns transformariam tudo em um conto emocionante de reencontro. Outros cavariam fundo, questionando o programa de cães da polícia, os documentos sumidos e por que um animal com o passado de Maverick acabou nas ruas da Geórgia antes de se tornar o orgulho da polícia de Louisville. O estômago de Turner revirou só de pensar na enxurrada política que o aguardava atrás das portas da sala de comando. Frank, do banco de trás, olhava a cidade desfilar em borrões cinzentos e verdes. Não tinha medo das perguntas. Já sobrevivera a horrores muito maiores do que a curiosidade de burocratas. O que o assombrava agora era mais simples. O que Maverick teria vivido durante o tempo em que estiveram separados? Quem o alimentou? Quem o escutou? Quem o amou? Ou falhou com ele? Frank se inclinou e sussurrou algo que só Maverick podia ouvir. Nunca mais, garoto. Sem ordens. Sem gaiolas. Não se eu puder evitar. Maverick se aproximou mais, pressionando, seu peso contra o joelho de Frank como se dissesse, eu sei. Na delegacia, a porta já estava aberta. A agente Carla Ruiz os aguardava na entrada. Henderson guiava Frank até lá. Maverick seguia ao lado, sem coleira, sem medo. Passaram por oficiais atrás de paredes de vidro, todos observando. A história do parque já se espalhara como fogo em mato seco. Recrutas espiavam atrás dos cubículos, sussurrando sobre o veterano que roubou-me o coração do K9 da equipe. Alguns riam, outros franziram a testa,
sentindo no ar o que aquilo significava. Não era só um reencontro. Era um desafio direto ao regulamento. Na sala de interrogatório, Turner indicou uma cadeira para Frank e sentou-se à sua frente. Henderson ficou encostado na parede, braços cruzados, mas o olhar suavizado quando pousava em Maverick Turner. Falou com cuidado, voz baixa, porém firme. Frank, a gente precisa saber de tudo. De onde Maverick veio, como vocês se perderam. Qualquer coisa que explique por que esse cão quebraria todo o treinamento só para voltar até você. Eu não sou seu inimigo, mas se a gente não se adiantar, alguém com crachá e sem alma vai dar um jeito de tirar ele de você de novo. Frank se recostou na fria cadeira de metal. Seus olhos foram direto para o vidro espelhado atrás do ombro de Turner. Ele sentia os olhares. Um superior engravatado, um investigador rabiscando anotações que ele nunca leria. Maverick estava deitado aos seus pés, calmo, mas em alerta, as orelhas se movendo ao menor ruído. A voz de Frank travou na garganta. Seus dedos passavam distraidamente pela densa pelagem, como se aquele gesto o ancorasse à realidade, enquanto fantasmas dançavam por trás de seus olhos cansados. Eu o encontrei fora de uma vila bombardeada no Vietnã, começou Frank, a voz rouca mas firme. Eu era mais novo do que o oficial Henderson aqui, mas já tinha idade suficiente para saber que misericórdia era um luxo raro. Ele estava só pele e ossos, coberto de pulgas, escondido sob o eixo de um jipe destruído. Dei restos da minha ração. Ensinei a vir quando eu assobiava. Ele dormia, na minha trincheira quase todas as noites. Quando a selva gritava lá fora, ele se encolhia no meu peito. Me lembrava que eu ainda era humano. Henderson se mexeu. Os braços continuavam cruzados, mas os olhos suavizaram. Já ouvira muitos veteranos falarem de irmãos de guerra, mas nunca um com pelos e cauda. Turner escutava em silêncio, lutando contra o impulso de olhar para o espelho de observação. Ele quase podia sentir os superiores do outro lado do vidro, ponderando entre a simpatia do público e o possível vexame do departamento. A voz de Frank desceu para um tom grave. Quando meu tempo acabou, implorei para levar ele para os Estados Unidos. Disseram não. Disseram que cachorros eram propriedade do governo, ativos como um rifle. Eu causei. Ameacei enfiá-lo no meu saco de viagem. Mas não adiantou. Ele fez uma pausa. O silêncio era pesado. Uma noite, disseram que ele havia desaparecido, que fugiu para a selva. Passei semanas tentando encontrá-lo, mas minhas ordens de embarque estavam nas mãos. E o exército não espera por um tolo de luto. Voltei sozinho. E desde então, tenho estado sozinho. Ele fez um carinho atrás da orelha de Maverick. A voz falhou um pouco. Mas acho que a selva também não quis ele. Turner se inclinou sobre a mesa de metal. Frank, não há nenhum registro disso, nenhum documento de manejo. Nada com o veterinário militar. Mas olhando para esse cão, eu acredito em você. E se está dizendo a verdade, e eu acho que está, então alguém encobriu tudo. Ou descartou ele quando você partiu. Ele olhou firme para Frank. Ele sobreviveu sabe-se lá a quê, e depois de 30 anos reaparece como um vira-lata. Na Geórgia? Isso não é coincidência, Frank. Isso é alguém escondendo algo. Os olhos de Frank escureceram. Uma raiva antiga reapareceu. Filho. Numa guerra, um cachorro como ele pode ter visto coisas que nenhum homem deveria ver. Talvez alguém não quisesse que ele voltasse com histórias. Histórias que nenhum relatório ousaria registrar. Pode até ter escapado por sorte. Mas isso não muda nada. Agora ele é meu. E eu sou dele. Ele se inclinou para frente, o rosto marcado a centímetros do olhar firme de Turner. Se quiser nos proteger, sargento, então é melhor estar pronto. Porque quem perdeu ele uma vez vai querer silenciar ele agora. E eu já tô velho demais para fugir de novo. Maverick soltou um rosnado baixo, como se dissesse, estou com você até o fim. Turner se recostou lentamente, absorvendo cada palavra como um soldado lendo uma ameaça cifrada. Já tinha visto algo parecido antes, mas nunca entendera o peso real daquilo.
No silêncio tenso que se seguiu, Maverick levantou a cabeça e encostou no coturno de Frank. Um ronco baixo vibrou no ar viciado da sala de interrogatório. Atrás do vidro espelhado, sombras se moveram. Comandantes que começavam a perceber que talvez tivessem herdado um problema. Grande demais para seguir o protocolo, foi Henderson quem quebrou o silêncio. Deu um passo à frente, descruzando os braços, os olhos indo de Frank para Turner. E agora, sargento? Sua voz era tensa. Você sabe que eles não vão deixar barato. Se não tem registro, é porque alguém fez questão de apagar. E vão odiar que a gente cutuque esse vespeiro. Um cão de combate perdido, sem ficha? Eles vão dizer que é propriedade do departamento. Não importa o que ele se lembre. Sua voz falhou por um instante enquanto olhava para Maverick, o parceiro que havia sido mais fiel que qualquer distintivo. Turner assentiu, devagar. Cada instinto gritava que aquilo não era só sobre um cachorro. Era sobre a cadeia de comando. Sobre rastros que deveriam ter sido apagados, junto com a baixa do último soldado. Henderson, você tem razão. Se a história do Frank é real, e eu acredito que é, então alguém garantiu que ele perdesse tudo. E esse alguém pode fazer isso de novo. Turner encarou o olhar, cansado, mas ainda desafiador de Frank. Vamos manter vocês dois aqui esta noite. É mais seguro sob nosso teto do que lá fora, até eu descobrir com quem estou lidando. Frank soltou uma risada sem humor, mas os olhos continuavam afiados. Não se preocupe comigo, sargento, se eles vierem. É melhor trazerem mais do que papelada e ternos. Eu sobrevivi a Saigon. Sei muito bem lidar com burocratas de crachá reluzente e segredos sujos. Ele abaixou, a mão sentindo o pelo quente de Maverick sob a palma, firme como um batimento cardíaco. Mas desta vez, preferia não estar sozinho. Então, se você realmente está do nosso lado, é melhor correr na frente disso, antes que nos enterrem em papelada e silêncio. Henderson cerrou os punhos, dividido entre o dever e uma fúria protetora que até então não sabia que carregava. Senhor, se tentarem levá-lo, vão ter que passar por mim também. Ele é meu parceiro. Talvez não tenha sido o primeiro, mas salvou minha vida mais de uma vez. Isso devia valer alguma coisa. Até mesmo nessa maldita cidade. A voz dele saiu mais alta do que pretendia, mas ninguém atrás do vidro espelhado ousou interromper. O maxilar de Turner se contraiu quando ele se levantou, tomando uma decisão que nenhum sussurro do outro lado do espelho seria capaz de desfazer. Frank, hoje à noite você e o Maverick ficam aqui. Amanhã eu puxo cada registro, da Geórgia até o Pentágono. Vou descobrir quem deixou vocês dois apodrecerem. E Henderson, mantenha a cabeça no lugar. Se isso explodir, somos a única barreira entre eles e uma verdade que querem enterrar. De vez. Fiquem atentos. Não estamos mais protegendo apenas um cachorro. Estamos protegendo a verdade. Naquela sala apertada, os olhos de Maverick brilharam. Uma promessa silenciosa de que ele ficaria ao lado de Frank, acontecesse o que acontecesse, e o que quer que viesse por aquelas portas ao amanhecer ele enfrentaria. O distrito ficou em silêncio quando a noite caiu lá fora. Mas por dentro, a tensão se enroscava como uma cascavel debaixo de cada luz que piscava no corredor. Frank se sentava em um catre improvisado, montado numa sala desativada que haviam transformado em seu quarto temporário. Maverick, deitado junto à porta, mantinha as orelhas atentas, se movendo a cada passo ecoando do outro lado das paredes finas. Para Frank, o zumbido suave dos rádios da polícia e os telefones ao longe tinham um efeito estranhamente reconfortante. Uma zona de guerra feita de burocracia, e não de balas. Do lado de fora da porta, o oficial Henderson fazia guarda. Braços cruzados, o distintivo pesado no peito. Sabia que alguns colegas cochichavam pelas costas. O adestrador que perdeu o controle do próprio cão. O novato que escolheu proteger a história impossível de um velho. Mas ele não ligava. Maverick agora era família, mais do que nunca. E Frank. Frank era a prova viva de que a lealdade não envelhece. Enquanto isso, o sargento Turner se curvava sobre pilhas de arquivos na sala principal. Documentos da adoção de Maverick, exames veterinários da Geórgia, registros de treinamento, cheios de lacunas.
Cada folha trazia mais perguntas do que respostas. Datas de transferência que não batiam. Meses inteiros sumidos. Turner esfregava as têmporas, sentindo a exaustão queimar nos olhos. O que quer que tivesse acontecido com Maverick, não foi acidente. Alguém lá em cima quis que tudo ficasse assim. Às 2h17 da manhã, o celular vibrou sobre a mesa bagunçada. Número restrito. Ele atendeu, voz baixa, para não despertar ninguém. Sargento Turner? Uma pausa. Depois, uma voz calma, autoritária cortando como faca sob a pele. Afaste-se, libere o civil e o cão. Isso não é mais da sua alçada. Turner apertou o telefone com mais força. Não perguntou quem era. Só alguém com muito poder falava com tanta naturalidade sobre apagar vidas como se fossem anotações num papel. Não, vou fazer isso. Respondeu com firmeza cada palavra carregada de aço. Se quiserem tirá-lo, venham vocês mesmos e torçam para minha câmera corporal não estar gravando quando tentarem. A linha caiu. Um silêncio final e gélido, mais perturbador que qualquer ameaça. Turner levantou, enfiou o celular no bolso e foi direto até o quarto improvisado de Frank. Por dentro, Frank já havia sentido a urgência antes mesmo da batida na porta. Maverick levantou primeiro, colocando-se entre Frank e qualquer perigo do outro lado. Turner entrou, fechando a porta atrás de si. A voz estava firme, mas os olhos revelavam algo sombrio. Frank, alguém vem atrás de você esta noite. Não, amanhã, sem mandado, esta noite. Somos tudo que você tem até o sol nascer. Preciso que esteja pronto. Pode confiar na gente? Frank olhou nos olhos leais de Maverick e depois de volta para Turner, com uma resolução cansada, mas inabalável. Filho, depois de tudo que sobrevivi, confiar é fácil. Difícil mesmo é fugir de novo. Do lado de fora da porta, a mão de Henderson deslizou até a arma. Seu coração batia no mesmo ritmo do rosnado grave de Maverick, pronto para enfrentar qualquer um que ousasse atravessar aquele corredor antes do amanhecer. O distrito dormia sob o zumbido fraco das luzes fluorescentes, quebrado apenas pelo ranger ocasional de uma cadeira, onde algum novato cochilava, mas perto do quarto de Frank, o sono era um luxo distante. O sargento Turner se posicionava ao lado de Henderson, ambos encarando o corredor estreito que levava até a entrada principal. Maverick circulava atrás deles, suas unhas estalando no chão de linóleo como tambores de guerra à distância. Frank, sentado na beira do catre, amarrava as botas, mais velhas do que muitos dos policiais daquele prédio. Sentia a dor antiga nos joelhos, mas a adrenalina tornava tudo suportável. De tempos em tempos ele olhava para Maverick, como se dissesse a si mesmo que desta vez ele não estaria sozinho. O cão ainda estava ali, real, presente. Dele. Frank não perguntou o que Turner tinha ouvido ao telefone. Não precisava. Algumas verdades um homem reconhece pelo gosto do medo subindo pelas costas como uma serpente gelada. Na recepção, a agente Carla Ruiz checava as câmeras pela 5ª vez em 10 minutos. E a cada nova olhada, seu desconforto crescia. Um SUV preto, parado tempo demais na calçada, os vidros escurecidos, escuros demais, ilegais até para os padrões da cidade. 2 figuras saíram do veículo, se moveram como quem não tem medo de ser visto. Ela tocou no rádio com um estalo seco. Sargento, temos companhia. Veículo não identificado, sem placas, sem uniforme, sem credencial visível. Sua voz era firme, mas as mãos tremiam contra o console. Turner soltou um palavrão abafado, olhou para Henderson, que conferiu a trava da pistola, mais por reflexo do que por intenção real de usá-la. A gente segura essa linha, Luke. Ninguém encosta no Frank, nem no Maverick. Se eles quiserem levá-lo, vai ter que ser na frente das câmeras, com testemunhas, disse Turner com os dentes cerrados. Virou-se para Frank, o olhar uma mistura de desculpas e determinação. Se eu disser corre, você corre, e não olha para trás. O Maverick vai atrás de você. Frank soltou uma risada seca, sem humor. Já tentou correr com metade das pernas cheias de estilhaços, sargento? Não é bonito. Mas não se preocupe.
Correr nunca foi meu talento. Agora, ficar de pé. Isso, eu lembro como se faz. Ele se abaixou e passou o polegar na cabeça de Maverick. O cão se inclinou, em silêncio. Cauda rígida. O pelo do pescoço eriçado. Algo, um cheiro, um som, só ele parecia captar. Do lado de fora, um baque, abafado ecoou no saguão. Depois outro, mais perto. A voz de Ruiz cortou o rádio como uma lâmina. Entrada principal violada. 2 homens sem identificação estão desligando as câmeras, estão bloqueando a transmissão. Interferência no sinal. Estática. Silêncio. Turner sacou a arma. Deu um passo à frente, colocando-se entre Frank e a porta. Henderson se posicionou, ao lado, uma mão firme no arnês de Maverick. Frank se levantou com esforço, mas ficou ereto, queixo erguido, como um soldado esperando ordens numa guerra que já devia ter acabado há muito tempo. Os passos no corredor se aproximavam. Maverick rosnou baixo. Grave. Uma promessa. Quem quer que estivesse por trás daquela porta, sentiria. Dessa vez, ele não seria deixado para trás. A porta tremeu sob uma pancada, forte o bastante para quase arrancar as dobradiças antigas. Maverick avançou, dentes à mostra, um trovão dentro do peito. Frank colocou uma mão sobre a cabeça do cão. Não tirou os olhos da porta. Turner sinalizou silêncio, 2 dedos levantados para Henderson. Esperar a brecha, não gastar bala à toa. Lá fora, vozes abafadas, frias. Precisavam levar algo. E não iriam embora de mãos vazias. O rádio. Chiou mais uma vez. A voz de Ruiz soava exausta e tensa. 2 homens pelos fundos. Cortaram a energia dos corredores laterais. Nenhuma viatura próxima. Sargento. Vocês estão por conta própria. Turner não respondeu. Sabia que ela resistiria, até o último segundo, bloqueando cada pedido de reforço. Alguns bons policiais, contra as sombras de um sistema que já não se reconhecia. Frank pensou. Algumas probabilidades nunca mudam. Henderson encostou-se à parede ao lado da porta, a arma em punho, mas apontada para baixo. Frank, se tudo der errado, você se joga. Maverick fica na frente. Sem atos heróicos, entendeu? Frank soltou uma gargalhada áspera que surpreendeu os 2. Filho, na minha idade tudo que eu faço já é heróico. Não se preocupe. Ele sabe o que fazer. Sempre soube. Ele se virou e olhou nos olhos de Maverick. E por um segundo Henderson viu algo ancestral passar entre os 2. Algo mais profundo do que qualquer comando militar. A porta explodiu. Um estalo seco. Madeira partindo. Dobradiças, voando. 2 homens invadiram a sala. Táticos, roupas pretas, armas levantadas, com silenciadores presos. Turner atirou primeiro. O tiro passou de raspão, o suficiente para fazê-los recuar. Henderson deu um passo à frente protegendo Frank. Mas Maverick foi mais rápido. Disparou entre as pernas dos policiais como uma flecha viva. O impacto foi brutal. O cão se lançou, contra a coxa do primeiro invasor, as mandíbulas fechando com a força de uma armadilha de aço. O grito abafado do homem se perdeu sob o rosnado feroz de Maverick, e o caos de outro disparo vindo da pistola de Turner. Frank caiu de joelhos, os braços envolvendo o flanco do cão, a voz baixa, mas firme. Bom, garoto. Mantém. Mantém. Maverick avançou, os dentes cravados, o corpo enrijecido como uma mola prestes a explodir. Ele se recusava a recuar, mesmo quando o segundo invasor girou o fuzil em direção à cabeça exposta de Frank. Henderson não pensou. Não foi o treinamento que agiu. Foi instinto. Ele se lançou contra o homem, derrubando-o contra a parede frágil do escritório. O impacto estremeceu os vidros atrás deles. A arma do segundo homem caiu no chão, inútil no emaranhado de corpos e ordens gritadas. Maverick largou o primeiro intruso apenas tempo suficiente para cravar os dentes no braço do segundo, rasgando tecido e pele com a fúria de quem protege o que ama. Frank, ofegante, mas de pé, encontrou os olhos de Turner em
meio aos estilhaços da porta e os gemidos dos homens imobilizados. Sargento, disse ele, a voz trêmula, mas cheia de orgulho. Eu disse que ele se lembrava das ordens. Turner assentiu uma vez, o peito arfando, a arma ainda apontada para os inimigos no chão. E agora, Frank, disse Turner entre os dentes cerrados, vamos terminar isso. De uma vez por todas. O silêncio após o caos era como a poeira que cai depois de uma explosão. Os dois homens de preto com equipamento tático estavam no chão, com os pulsos amarrados por abraçadeiras plásticas. Henderson ainda tremia de adrenalina. Maverick caminhava entre os corpos, o rabo erguido, o peito arfando. A cada poucos segundos, ele voltava para o lado de Frank. Um velho sentinela em sua última missão. Turner guardou sua arma e se escorou no batente da porta destruída, tentando recuperar o fôlego. Olhou para Henderson, que limpava o sangue da testa onde o segundo invasor o atingira com o cotovelo. Tudo certo? Perguntou Turner. Henderson assentiu, um sorriso involuntário surgindo no canto dos lábios. Apesar do caos, vou sobreviver. Todos nós vamos, graças a ele. Apontou com a cabeça para Maverick. O cão, ao ouvir seu nome, moveu as orelhas, mas logo voltou a farejar a bota de Frank, como se conferisse se ele ainda estava inteiro. Fora da sala, a deputada Ruiz e 2 policiais de reforço, que só tiveram coragem de entrar depois que o perigo passou, algemaram os invasores e começaram a chamar transporte pelo rádio. Turner sabia. Segredo silencioso da delegacia estava prestes a explodir. Tentativa ilegal de recuperação Black Ops. Um passado oculto que nenhum político da prefeitura ousaria explicar diante de câmeras. Ótimo. Deixe a verdade incendiar as paredes de papel, atrás das quais esses homens se escondiam. Frank se abaixou com cuidado sobre o velho catre. Maverick encostou a cabeça em seu colo, soltando um gemido suave. Frank coçou atrás das orelhas do cão, sentindo o peso de anos escuros finalmente escorrer de seus ombros. Desde as selvas do Vietnã ele nunca se sentira tão leve. Ele nunca esqueceu, murmurou Frank, a voz embargada de alívio e orgulho. Treinaram ele de mil maneiras, mas não conseguiram apagar o que importa. Ele voltou para casa, e isso era tudo o que eu precisava. Turner se ajoelhou, ficando à altura dos olhos de Frank. Sua voz estava mais suave agora com a luta vencida. Frank, eu coloquei minha insígnia na linha por você esta noite, e faria de novo. Mas eles vão voltar. Talvez não hoje. Talvez não na próxima semana. Mas pessoas como eles não desistem fácil. Ele respirou fundo. Nós vamos proteger vocês dois, eu juro. Mas você e Maverick já pensaram em sumir? Recomeçar num lugar onde eles não possam encontrar? Frank olhou para Maverick. O cão lambeu a palma da sua mão como se respondesse por ambos. Frank balançou a cabeça lentamente. Um sorriso discreto, quase fantasma, cruzou seu rosto. Eu já fugi uma vez. Me escondi atrás de ordens, de paredes, de garrafas vazias, mas não mais. Se eles vierem de novo, vão nos encontrar aqui, juntos, em pé. Eles podem guardar os segredos deles, porque eu já recuperei o meu. Ele está de volta. No lugar dele, ao meu lado. O sol começava a nascer por trás das persianas rachadas do escritório. Raios dourados escorriam pelo ombro de Frank e se refletiam no olhar firme de Maverick. Naquele canto esquecido da cidade, um soldado e seu fiel companheiro permaneciam, lado a lado. Duas almas que nenhuma guerra, governo ou corrupção poderia separar novamente. E pela primeira vez em décadas, Frank Miller acreditava que estava, enfim, em casa.